Ao fundo de uma caverna, prisioneiros estão acorrentados com correntes nos tornozelos e nos pescoços. Eles ficam virados para o lado da parede, no escuro, observando formatos e sombras que estão ali na sua frente. Esses formatos e sombras refletem o que vem de fora da caverna. De repente, um desses prisioneiros, ele resolve sair e ir em direção à luz. Apesar das limitações, eles conseguem enxergar tudo que tem do lado de fora, através de sombras refletidas na entrada da caverna. E dentro desse mundo escuro, de alguma forma, eles ainda conseguem levar a vida. Estão adaptados a esse sistema. Eles criam até competições para poder identificar o que seriam aquelas formas irregulares. Eles conseguem criar ali alguma forma de interação. Os grandes vencedores dessas competições são tratados com honrarias de forma especial, como a posse de um graveto ou a posse de um pedaço de pau, de madeira, de folha. É o prêmio que ele ganha. Um dos prisioneiros, ele gosta de uma forma particular muito específica, pois junto com essa forma ele consegue associar um som muito agradável. Ele enxerga, na verdade, a sombra de um pássaro. E ele consegue enxergar o canto desse pássaro. Está escuro e todos estão dormindo, quando esse prisioneiro, que vamos apelidar de Toninho, ele pega e sente suas correntes serem afrouxadas. Mesmo com a condição de liberdade, ele fica muito nervoso e ele fica parado, ele fica lá, sem saber o que fazer, desesperado, com a sensação de estar fora das suas correntes. E mesmo sem saber o que fazer, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele fez um impensável. Ele saiu de dentro da caverna. Olá galera, eu sou o Agrimar e esse aqui é o canal Expansivas. Deixa o seu like, dá o seu curtir e compartilha. Que agora está livre de suas correntes, ele se vira, olha para a entrada da caverna e ele segue adiante. Ao sair, ele é surpreendido com os raios de sol, que ele não era acostumado a contemplar. Em um movimento de coragem, ele resolve avançar e ir em direção a esses raios de luz. Nunca na sua vida ele sentiu tanto medo, nunca na sua vida ele viu algo tão bonito, nunca na sua vida ele viu algo tão grandioso, nunca ele sentiu tanto medo. Agora, todas as formas que eles olhavam na parede da caverna, ele pode contemplar. De cara, ele consegue observar o som dos pássaros e consegue observar aquela criatura com aquela sombra que ele via na parede. E diante da visão real do pássaro, ele consegue entender a dimensão da beleza do pássaro, que antes se resumia apenas em uma sombra na parede. Ele ficou maravilhado não somente com o pássaro, ele ficou maravilhado com as nuvens, com as montanhas, com as árvores, com o céu. Ele ficou maravilhado com tudo que ele estava contemplando naquele momento. Naquele momento, Toninho percebeu que o mundo era muito mais do que aquilo que ele conhecia. O mundo era muito maior. Nesse momento ele se sentiu uma pessoa muito mais livre, mais liberta com esse conhecimento. Então o que Toninho fez? Toninho volta para a caverna, para poder falar para os acorrentados desse mundo que ele acabou de descobrir. Depois disso ele sai em disparada para dentro da caverna, para poder falar para os seus amigos tudo o que ele descobriu. Com aquela novidade, ele vai com toda a empolgação do mundo e ele entra na caverna e ele começa a relatar tudo o que ele viu quando ele saiu pelaquela fenda, por aquela luz. Tudo de uma maneira muito empolgada e disposto a ajudar. Após ele falar tudo isso, tudo que ele viu, todas as luzes, todos os pássaros, todas as montanhas, depois que ele termina de falar tudo, que ele termina de relatar tudo para os seus amigos que estavam ali na caverna, todo mundo para, fica um silêncio e começa a gargalhar. Os prisioneiros começam a falar para Lucas que essa saída dele danificou a sua mente, que os raios de sol danificaram seus olhos e que ele está maluco. Tudo aquilo que ele estava dizendo era uma grande mentira. E diante dessa situação toda, Lucas olha para aquela caverna e ele percebe o quão era miserável a sua vida. E diante disso, desse cenário todo, Lucas ele consegue enxergar o graveto, o prêmio máximo para as competições de acertar as figuras na parede. Então Lucas pega esse graveto, mostra para os seus companheiros e ele coloca como exemplo de como as coisas são no mundo exterior. As coisas não são uma sombra. As coisas não são sombras, as coisas possuem uma cor, uma forma, uma textura específica. Nessa hora, os prisioneiros perceberam que seus costumes, as suas práticas e tudo aquilo que eles tinham da zona de conforto estava em perigo. E os prisioneiros começam a abater e a espancar o Toninho com todas aquelas informações que ele estava trazendo por se sentir ameaçados. Diante de todo esse risco, ele fugiu de novo, mas sabia que dessa vez ele não ia mais voltar. É um cenário muito difícil da gente imaginar,
Olhando de uma forma literal, é um cenário muito difícil da gente imaginar. Pessoas presas em uma caverna, vivendo, olhando para uma parede. Mas se eu te perguntar, e se fôssemos nós vivendo nessa caverna, e eu, nesse momento, forma? Você e eu e você fôssemos esses prisioneiros neste momento, nessa realidade, não literal, mas fôssemos prisioneiros, alegoricamente dizendo. Quem sabe eu e você neste momento, a gente não esteja vivendo nessa vida de prisioneiros e a gente não sabe.